Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o material que a gente vai mergulhar é bem específico, uma videoaula daquelas focadas em concurso público, sabe? E ela disseca uma das instituições assim mais polêmicas do nosso direito, o Tribunal do Júri. A nossa missão aqui é pegar esse conteúdo, que às vezes é bem denso, e destrinchar os pontos que realmente importam, aquelas pegadinhas que podem definir uma aprovação. Exato. E o material já começa, assim, nos jogando na fogueira com uma pergunta fundamental. O que é melhor? Ser julgado por um juiz de carreira, um técnico do direito ou por 7 pessoas da sociedade, seus pares? Não tem uma resposta fácil para isso. A gente vai tentar montar esse quebra-cabeça, peça por peça, para ver qual imagem se forma no final. Ok, vamos analisar isso a fundo. Para começar a montar esse quebra-cabeça, a fonte define o júri como um tribunal popular. O que isso realmente quer dizer na prática? É só uma questão de ter cidadãos comuns ali? Ou, sei lá, tem algo mais profundo? Ah, tem algo muito mais profundo. A ideia de tribunal popular posiciona o júri como um direito fundamental. É uma garantia do cidadão de ser julgado por seus iguais, sabe? E não por uma figura distante do Estado. É a democracia entrando diretamente na sala de audiência. A fonte defende que essa é a visão da doutrina majoritária, uma cláusula pétrea, um pilar que não pode ser abolido da nossa Constituição. Ok, essa é a visão, digamos, otimista da coisa. Mas o material não para aí. Ele joga um balde de água fria nessa ideia, descrevendo o júri quase como uma roletinha russa. Chega a dizer que o povo quer sangue. É uma visão bem dura, né? É uma visão que reflete uma tensão que existe de verdade. A fonte faz uma analogia muito atual com a cultura do cancelamento da internet. Pensa bem, na internet o julgamento é instantâneo, baseado em emoção, pouca informação e a sentença é implacável, muitas vezes sem direito real à defesa. A fonte sugere que esse mesmo espírito pode contaminar o conselho de sentença. Entendi a analogia. Mas não seria um pouco injusto comparar jurados que ficam horas, às vezes dias, ouvindo depoimentos e vendo provas, com um julgamento de internet que se baseia num tweet? A fonte não estaria, forçando um pouco a barra com essa comparação? É um ponto válido. E a comparação é, de fato, uma provocação. O objetivo não é igualar as duas coisas, mas ilustrar um risco que é inerente ao júri, o apelo emocional. O material destaca que o povo, em geral, não opera com a lógica do indúbio pro réu. Que é aquele princípio fundamental do direito que diz que, na dúvida, a decisão deve sempre favorecer o réu, certo? E a fonte sugere que o julgamento popular tende a fazer o oposto. Na dúvida, condena. Precisamente. A lógica popular muitas vezes é aquela do onde há fumaça, há fogo. O jurado pode pensar, esse réu não me parece flor que se cheire. Melhor condenar por via das dúvidas. E isso é o exato oposto do que o direito prega. Essa tensão entre a técnica jurídica e a emoção popular é o palco onde o drama do júri se desenrola. Entendi. E é por isso que a Constituição criou salvaguardas, pilares, para tentar equilibrar esse jogo. Perfeito. Então vamos entrar nesses pilares. A Constituição não deixa o júri à solta, ela cria regras bem claras. A fonte destaca 4 garantias principais. A primeira é a plenitude de defesa. Eu sempre ouvi falar em ampla defesa. Isso é só preciosismo jurídico ou a diferença é realmente crucial no dia a dia do tribunal? A diferença é brutal. E é uma das favoritas em provas de concurso. A ampla defesa é a regra para todos os processos, né? Garante o direito a recursos, a produzir provas, é uma defesa técnica. Já a plenitude de defesa no júri é isso e muito mais. Ela transcende o jurídico. O advogado pode e deve usar argumentos de natureza sociológica, emocional, filosófica, religiosa, tudo o que for lícito para convencer 7 pessoas leigas. E aqui a fonte traz um exemplo que parece coisa de filme. Menciona um advogado que usou um fantoche em pleno tribunal para explicar um caso. Peraí, um fantoche? Isso é real. Eu imagino a cena, um advogado de terno, super sério, e de repente ele saca um fantoche. Isso muda completamente a minha imagem do que é um julgamento. É real e ilustra perfeitamente o conceito. O advogado ali é metade jurista, metade showman,
Então, o que isso significa é que no júri, a verdade dos autos, a verdade jurídica, não é a única que importa. A verdade percebida, a narrativa que ressoa com a emoção e os valores dos jurados, ela pode ter o mesmo peso ou até mais. A lei aqui não é um roteiro rígido, sabe? É mais como uma inspiração para uma peça de teatro. Fascinante. Isso nos leva ao segundo pilar, que parece ser um contraponto a essa teatralidade toda. O sigilo das votações. Se a regra no judiciário é a publicidade, por que é que a votação é secreta? Exatamente para proteger o jurado dessa pressão emocional que a gente acabou de falar. Imagina um jurado, um cidadão comum, tendo que declarar seu voto de condenação na frente do réu, da família do réu, da imprensa. A pressão seria imensa e poderia comprometer a liberdade do seu voto. O sigilo garante que ele possa decidir de acordo com a sua consciência, sem medo de retaliação ou coação. A votação acontece numa sala especial, a sala secreta. Faz todo sentido. E o terceiro pilar é a soberania dos vereditos. Pelo nome, parece que a decisão dos jurados é a palavra final, inquestionável, é isso mesmo? O juiz não pode mudar nada. Em essência, sim. Se os 7 jurados, por 4 votos a 3, decidirem que o réu é inocente, mesmo que todas as provas do processo gritem o contrário, o juiz-presidente é obrigado a proferir a sentença de absolvição. O papel dele nesse momento é ser um mero porta-voz da decisão popular. Ele não pode dizer, com licença, senhores jurados, mas vocês estão errados, vou condenar mesmo assim. Mas essa soberania é absoluta. Uma decisão que é claramente um absurdo, que ignora um vídeo do crime, por exemplo, não pode ser revista de jeito nenhum. Aí entra uma nuance importante, que a fonte faz questão de detalhar. A soberania não impede a existência de recursos. Se a defesa ou a acusação entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, um delírio completo, pode-se recorrer ao tribunal. Ah, tá. Mas, atenção, o tribunal de segunda instância não pode reformar a decisão e dizer: os jurados absolveram, mas nós vamos condenar. O que ele pode fazer é anular aquele julgamento e determinar que o réu seja submetido a um novo júri com outros 7 jurados. Entendi. Então a soberania é preservada. A palavra final sobre culpa ou inocência sempre será de um corpo de jurados, nunca de um juiz técnico. Ok, a decisão deles é soberana, mas eles não podem julgar qualquer coisa, certo? A fonte deixa bem claro que o cardápio do júri é bem restrito. Isso nos leva à quarta e última garantia. Exato, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Vamos quebrar isso. Crimes contra a vida são aqueles previstos no Código Penal: homicídio, induzimento ao suicídio, infanticídio e aborto. E a palavra-chave aqui é dolosos, ou seja, quando há a intenção de cometer o crime ou, no mínimo, se assume o risco de produzi-lo. Crimes culposos, como uma morte no acidente de trânsito por imprudência, estão fora. E é aqui que a fonte aponta uma das pegadinhas mais clássicas de concurso. O crime de latrocínio. É um roubo que resulta em morte. Tem uma morte, então parece intuitivo que vá para o júri. Mas não vai. Por quê? Porque, para o direito penal, o que define a natureza do crime é a intenção principal do agente. No latrocínio, a intenção primária era subtrair o patrimônio, era roubar. A morte é uma consequência, um desdobramento grave, mas o foco do crime era patrimonial. Por isso, ele é julgado por um juiz singular e não pelo júri. É uma distinção técnica, mas que derruba muito candidato desatento. Fica um conflito interessante aqui, não? A plenitude de defesa permite o teatro para convencer os jurados. Mas a soberania dos vereditos significa que essa performance pode levar a uma decisão que vai totalmente contra as provas objetivas. Um pilar pode, na prática, anular o objetivo do outro, que é buscar a verdade. Você tocou no coração do dilema do júri. É um sistema que, por um lado, busca a legitimidade democrática e, por outro, flerta com a irracionalidade. Ele confia que, na média, a sabedoria popular e o bom senso dos jurados vão prevalecer sobre o puro emocionalismo. É uma aposta alta. Uma aposta alta que fica ainda mais complexa quando entra outra variável na equação: o foro por prerrogativa de função, o famoso foro privilegiado. O que acontece quando um político, um deputado federal, por exemplo,
comete um crime doloso contra a vida. Quem julga? O júri, que tem a competência pelo crime, ou o Supremo Tribunal Federal, que tem a competência pela função da pessoa? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão em qualquer prova de direito constitucional. E a resposta, segundo a súmula vinculante 45 do STF, que a fonte detalha, depende da origem da norma que prevê o foro. É um jogo de hierarquia. Ok, que hierarquia de normas pode soar complicado. Vamos usar uma analogia. Como isso funciona na prática? Pense na nossa estrutura jurídica como um grande prédio. A Constituição Federal é a fundação e as vigas mestras. As constituições estaduais são os andares construídos dentro dessa estrutura. Uma regra de um andar da Constituição Estadual não pode derrubar uma viga mestra da fundação, que é a Constituição Federal. Certo. A garantia do júri para crimes dolosos contra a vida é uma viga mestra federal. Boa analogia. Então, como ela se aplica aos exemplos? Vamos ao primeiro caso. Um deputado federal comete um homicídio. A competência para julgá-lo por crimes comuns é do STF. Onde está prevista essa regra? Na própria Constituição Federal. Então, temos um conflito entre duas vigas mestras da mesma fundação. Nesse caso, o STF entende que a regra do foro, por ser mais específica e visar a proteção do cargo, prevalece. Ah, entendi. Portanto, o deputado será julgado pelo STF e não pelo júri. Entendi. A regra do foro, por estar na Constituição Federal, vence a regra do júri. E se o foro especial não estiver na Constituição Federal? Por exemplo, um prefeito ou um deputado estadual? Aí está o ponto-chave. O foro para prefeitos e deputados estaduais, em geral, está previsto nas constituições estaduais. Nesse caso, temos o conflito entre uma viga mestra federal, a competência do júri, e uma regra do andar de cima, o foro previsto na Constituição Estadual. Adivinhe quem ganha. A viga mestra, a fundação. A regra da Constituição Federal. Então o júri prevalece. Exatamente. A força da norma constitucional federal que garante o júri se sobrepõe à norma da Constituição Estadual. Portanto, um deputado estadual que comete um homicídio doloso será julgado pelo tribunal do júri. Essa distinção entre a origem da norma do foro é o que define tudo. Então, voltando ao nosso quebra-cabeça inicial, o que a gente conseguiu montar hoje. O júri é essa instituição de duas faces. Por um lado, um pilar da democracia, que traz o cidadão para o centro do poder de julgar. Por outro, carrega o risco permanente do julgamento passional, da emoção se sobrepondo à prova. E vimos que a Constituição tenta equilibrar essa balança com 4 garantias muito claras. Uma defesa plena que vai além do técnico, votações secretas para proteger o jurado, vereditos soberanos que dão a palavra final ao povo e uma competência super específica focada nos crimes intencionais contra a vida. E por fim, vimos que mesmo essa competência forte do júri tem limites. Ela pode ser afastada quando bate de frente com uma regra de mesma hierarquia, como foro por prerrogativa de função previsto na própria Constituição Federal. É um complexo sistema de pesos e contrapesos. Exatamente. É a engenharia constitucional tentando fazer com que a participação popular e a racionalidade técnica do direito convivam no mesmo espaço. A análise de hoje focou muito nas regras do julgamento em si. Mas isso abre a porta para outras questões ainda mais básicas sobre o direito de punir. Por exemplo, para que algo seja considerado crime, basta a vontade da sociedade hoje? Uma lei pode ser criada para punir um ato que alguém cometeu ontem? E mais, se uma pessoa é condenada a pagar uma multa ou uma indenização e morre, essa dívida passa para os seus filhos? A responsabilidade pela pena pode ser transferida para outra pessoa? Essas são perguntas sobre os princípios que limitam o poder do Estado, que formam a base de toda a segurança jurídica. Exato. E serão esses os pontos da nossa próxima análise. Até lá! Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode passar cast.
Conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.